Olá! O assunto da semana, sem dúvida alguma, foi a criação da moeda do Mercosul, no contexto em que o presidente Lula visitou o presidente Alberto Fernandes da Argentina. Então, muitas perguntas foram levantadas. O que significa esta moeda comum? Essa moeda comum significa que o Brasil vai abandonar o real e vai adotar uma moeda junto com a Argentina? Por que isso está sendo muito criticado, mas muito mais do que criticado, mal compreendido? Assista esse vídeo até o fim e você vai entender por que uma moeda comum ela pode ser um aspecto de integração, mas ao mesmo tempo de desintegração. E por que o modelo do euro não pode ser replicado no caso da América do Sul, principalmente pelos seus erros e também por uma realidade que não se coaduna com a América Latina. Assista conosco até o fim e você vai compreender a importância que tem esse debate, por que isso influencia na vida de todos nós e por que a América do Sul realmente precisa levar a sério a sua integração econômica. Curta este vídeo e vamos em frente. Bom, como vocês sabem, o presidente Lula já governou o Brasil por 8 anos e depois a sua sucessora, a presidente Dilma, seguiu com as diretrizes gerais do governo do então presidente Lula. E no contexto em que Lula governou o país, ele sempre priorizou a integração com a América Latina. Tanto que, quando ele foi eleito pela primeira vez, a sua primeira visita foi para a Argentina, num gesto de integração e aproximação com o principal vizinho do Brasil, que é o país que faz fronteira ao sul do nosso país e que tem uma grande população e uma economia respeitável no seu conjunto em termos da importância na região aqui da América do Sul. Nós podemos dizer tranquilamente que o motor do Mercosul é o Brasil e a Argentina. Esses dois países são o cerne da integração latino-americana. Então, o que significa, portanto, esse gesto? Significa que o Brasil, do governo Lula, vai priorizar a parceria com seus vizinhos, vai priorizar a aproximação com os países latino-americanos, mas particularmente os países sul-americanos. E no caso a Argentina, por toda a sua importância, ela é aquele parceiro que se deve considerar prioritário. Vamos lembrar que isso não é uma coisa que remete apenas ao Lula. O Mercosul, por exemplo, ele foi idealizado durante o governo do presidente Sarney, junto com o presidente argentino Raúl Alfonsín. E o tratado que assinou o Mercosul, ele foi durante o governo do então presidente Fernando Collor de Mello. E posteriormente o Mercosul se consolidou enquanto bloco comercial exatamente na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Mas ao longo dos governos Lula e Dilma, o Mercosul ampliou seu escopo para além de um bloco comercial para se tornar também um bloco de integração dos povos que compõem este bloco. O Mercosul é formado por Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e Venezuela. Só que nós vivemos um momento muito sui generis da integração desses países. Por exemplo, o caso da Venezuela é o mais complicado, porque o governo democraticamente eleito do presidente Nicolás Maduro, ele não é reconhecido pelos Estados Unidos e, por conseguinte, o governo de Bolsonaro, que era uma corrente de transmissão dos interesses dos Estados Unidos no Brasil, simplesmente não reconhecia o governo do Maduro e reconhecia o fantoche do autoproclamado Juan Guaidó, que era presidente da Câmara dos Deputados da Venezuela, que não foi eleito pelo povo venezuelano para ser presidente da República, mas foi criado como fantoche dos Estados Unidos e da União Europeia, exatamente por uma questão geopolítica que é o petróleo. Então não se esqueçam que a questão de ser democrático ou ser ditadura nunca é um critério para se estabelecer relações quando se fala de Estados Unidos e quando se fala de Europa. Muito pelo contrário, os Estados Unidos eles têm os seus ditadores de estimação e usam isso apenas enquanto retórica para fazer valer os seus interesses geopolíticos. E aí, o que surpreendeu muito as notícias e as pessoas foi quando o Lula anunciou que no longo prazo será criada uma moeda para o Mercosul. Aliás, ele sequer falou de ser criada, mas falou que isso deve estar no horizonte. E a questão é muito simples, nós precisamos entender
que um país vizinho, que é a Argentina, que é vizinha do Brasil, e o Brasil, que é um país vizinho da Argentina, por que esses países usam o dólar, que é uma moeda dos Estados Unidos, enquanto referência nas suas transações comerciais? Essa é uma questão que realmente merece ser discutida, porque a dependência do dólar faz com que os Estados Unidos definam a sua política de câmbio, a sua política de juros, a sua política monetária, a sua política cambial, a sua política fiscal, e isso acabe por interferir na gestão do mundo inteiro que faz as suas negociações em dólares. Então, só para vocês terem uma ideia, se os Estados Unidos valorizam ou desvalorizam o dólar, isso gera um impacto nas reservas cambiais do país, isso gera um impacto nas trocas entre os países, e desse modo, um país como o Brasil e como a Argentina, que estão aqui do lado, acabam sendo influenciados por coisas que não lhe dizem respeito. Porque se os Estados Unidos eles definem de forma soberana, de forma autônoma, sem consultar o resto do mundo para definir as suas políticas, qual que é o sentido de ficar dependendo do dólar? Então, nesse sentido, eu vejo como positivo o debate sobre essa questão da aproximação monetária. Só que essa aproximação monetária ela pode acontecer de várias maneiras. Uma delas é criar uma moeda paralela, ou seja, o Brasil não abriria a mão do real e a Argentina não abriria a mão do peso. Isso pode ser uma unidade de conversão, como o Brasil já teve, por exemplo, a ORV, que antecedeu o Plano Real, que é a chamada Unidade Real de Valor. Então você tem uma moeda virtual, que é uma moeda que é usada enquanto moeda de referência. Então essa é uma saída. Outra saída é uma unificação monetária nos padrões do euro. E aí é preciso a gente entender o euro, por que ele conseguiu ser bem sucedido no processo da adesão à sua moeda, mas ele é muito mal sucedido em termos das consequências econômicas para os países da periferia europeia. Então, a União Europeia ela foi um processo de integração que surgiu ali na década de 1850 com a chamada CECA, que é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Então a CECA ela tinha por objetivo fazer uma integração entre os países que produziam essas commodities, tanto carvão quanto aço. Então, o processo da formação da CECA foi uma primeira etapa, depois a gente teve também a criação do Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, nós tivemos a construção de uma União Aduaneira, um mercado comum europeu, até isso evoluir para a União Europeia e isso chegar finalmente ao passo final, que foi a constituição do euro enquanto moeda. Então, a União Europeia ela tem a sua sede em Bruxelas e o Banco Central Europeu tem sua sede em Frankfurt. Bruxelas na Bélgica e Frankfurt na Alemanha. Então, a Alemanha ela é o país que é o motor do processo de integração da União Europeia, assim como a França. Então, esses dois países são os países mais importantes nesse processo de integração. Só que o que a adesão ao euro exige? Ela exige a renúncia à soberania sobre a definição da política monetária e da política cambial. O que quer dizer isso? Então vamos lá, vamos tentar ser o mais claro possível para quem não entende a linguagem do chamado economês. Vamos ser didáticos. A política cambial, ela é o quanto a sua moeda vale com relação às outras moedas. O que é isso? Então, por exemplo, se o Brasil ele tem como unidade monetária o real, o país define se a taxa de câmbio ela é fixa ou ela é flutuante. Se ela for fixa, você define um valor. Por exemplo, R$1 é igual a um dólar é igual a R$5. Por exemplo, você define isso como fixo e isso fica assim estabelecido. Se o câmbio é flutuante, ele tem uma forma de você negociar essas moedas no mercado financeiro, na bolsa de valores, e esse valor ele flutua com relação aos preços das negociações dessas moedas internacionalmente. O que, no caso do Brasil, acontece. Então, por exemplo, hoje, estou olhando aqui, o dólar está R$ 5,15, né? Então, se você for considerar a cotação da semana passada, ele estava 5,30. E na próxima semana ele pode estar 5, ele pode estar 4, ele pode estar 6, ele pode estar 7, porque ele flutua de acordo com a lógica da negociação nas bolsas, no mercado. Então,
Quando o câmbio flutua, ele tem essa característica. Quando o câmbio é fixo, esse valor não muda, ele é definido, e se faz alguma correção para mais ou para menos, isso permanece por mais tempo a depender do que se quer colocar na política cambial. Alguém pode perguntar, mas o que acontece se o real desvalorizar muito? Aí o Banco Central do Brasil ele intervém comprando ou vendendo dólares no mercado. Então, para isso existe uma coisa chamada reservas cambiais. O que são as reservas cambiais? Quando o país ele faz as suas negociações internacionais, ele faz numa moeda de reconhecimento internacional. No caso, o Brasil tem suas reservas em dólar, mas ele pode também adotar a chamada cesta de moedas. O que é isso? Além do dólar, pode-se usar o euro, o yuan, o próprio real ou moedas de países que o Brasil tem mais relações comerciais, como a própria Argentina, como os países daqui da América Latina e por aí vai. Então essa reserva cambial ela é uma espécie de amortecedor do país em crise. Então, por exemplo, se existe uma crise internacional que desvaloriza muito a moeda principal de referência, no caso o dólar, ou se valoriza, com essas reservas cambiais, o Brasil pode mexer, movimentar, fazer compras ou vendas das moedas do país para poder garantir com que essas transações sejam permanecidas e mantidas, no caso, a cotação de interesse do Brasil em termos da sua política macroeconômica. Bom, essa é a política cambial. E o que é a política monetária? A política monetária ela é a emissão de moedas. Então, como é que funciona a emissão de moedas? Tradicionalmente, você tem um Banco Central, ele vai criar novos dinheiros para colocar em circulação. Esse dinheiro ele tem que estar lastreado. O que é um lastro? Então, se você emite tantas cédulas de real, então você tem a nota lá de R$200, que é a nota máxima que a gente tem nas nossas cédulas, né, o valor máximo que a gente tem estabelecido. Então é preciso ter um lastro, que significa que esse valor vai ser trocado por uma moeda forte ou por um bem, como por exemplo o ouro, né? Então o lastro tradicional ele é feito em ouro e nas últimas décadas, né, desde a Conferência de Bretton Woods, ele é feito em dólar. Então quando você emite moeda, você pode ter um impacto na economia de gerar inflação. Se você coloca muito dinheiro em circulação, esse dinheiro ele tende a perder o seu valor. E o resultado disso é que você aumenta a inflação. Quando você tem uma política restritiva, você tem o efeito inverso, que é a chamada deflação. Então, essas duas variáveis, além de uma terceira variável, que é a definição da taxa de juros. Então, a taxa de juros é uma taxa de referência que o Banco Central indica para os títulos da dívida pública. Então, quando sobe a taxa de juro, aquela dívida pública que é emitida pelo governo para poder fazer com que você renegocie as dívidas e você coloque em movimento as atividades econômicas, se você aumenta a taxa de juros, você tem um impacto no orçamento da União, porque o governo vai ter que pagar mais caro pelos títulos que ele emitiu, né? Vai ter que pagar para aquele que comprou um título. Então, por exemplo, se você comprou um título numa taxa de juros pré-fixada em 10%, o governo ele tem que honrar esse compromisso e pagar os 10%. Só que se ele sobe a taxa de juros em, por exemplo, 1%, ele tem que pagar agora 11%. E isso não é pouca coisa quando a gente trata de economia. 0,25%, quando a gente está falando de bilhões ou até trilhões de reais, significa aí umas boas dezenas e até centenas de milhões ou bilhões de reais. Então são números muito maiores do que a gente está acostumado. E o que significa então nesse conjunto, né, você definir uma moeda comum? Significa que o Banco Central, por exemplo, no caso da Europa, o Banco Central Europeu, ele tem o poder de definir essas políticas. Então ela define a política monetária e a política cambial, porque ela controla a moeda. Então, se ele controla a moeda, como que fica a situação econômica do país que é da zona do euro
mas que precisa definir as suas prioridades econômicas. Ele só pode mexer numa variável, que é a política fiscal. O que é política fiscal? São as taxas e os impostos que o governo arrecada. Então, portanto, os países da zona do euro, eles ficam numa situação extremamente vulneráveis. Por quê? Eles não podem mexer no câmbio para promover uma política de industrialização, eles não podem adotar uma política expansionista ou contracionista para expandir a economia ou para conter a inflação, e eles dependem das decisões tomadas pelos burocratas de Frankfurt do Banco Central Europeu. Isso significa que, no caso europeu, os países que aderiram ao euro perderam a sua soberania sobre aspectos importantes da decisão econômica. E isso custa muito caro para um governo. Um governo que é eleito, ele praticamente não tem margem. E aí, quando a Europa fala que é um país, que os países europeus são democráticos, que eles representam a democracia, isso é uma imensa falácia, porque quem define essas políticas não é um político eleito. O Banco Central Europeu, ele tem a chamada autonomia. O que significa autonomia? Que o conglomerado dos bancos, do capital financeiro, controla as decisões e os rumos que a moeda europeia vai tomar. Ou seja, autonomia para que os banqueiros decidam o futuro de todos os cidadãos, que é o que foi mais ou menos definido no Brasil durante o governo de Michel Temer. Michel Temer aprovou a autonomia do Banco Central, o governo Bolsonaro manteve essa diretriz, e aí com isso, portanto, o Brasil hoje tem um Banco Central independente. O que significa o Banco Central independente? Significa que as grandes decisões macroeconômicas não passam pelo poder eleito pelo povo. Então é uma medida até inconstitucional, porque na Constituição da República Federativa do Brasil está dito que todo o poder emana do povo, mas o poder financeiro hoje, ele emana de uma decisão autocrática do Banco Central do Brasil, assim como acontece também na Europa, acontece também nos Estados Unidos, que os banqueiros e o capital financeiro controlam os rumos da economia do país. Bom, então vamos aqui explicar para vocês por que essa situação ela acaba sendo prejudicial aos países menores da Europa. Então, quando estourou a crise de 2008 e 2009, os países Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha foram os países que quebraram durante a crise mundial do capitalismo. Então, essa crise fez com que criassem um acrônimo chamado PIGS, que todos vocês sabem quer dizer porcos. Então, os chamados PIGs eram os países que não conseguiram se ajustar aos termos da política de austeridade definida pela Alemanha da então primeira-ministra, chanceler Angela Merkel. A Angela Merkel foi extremamente agressiva com esses países. Esses países passaram por uma crise muito difícil, tiveram que privatizar as suas empresas estratégicas e os governos que foram eleitos criticando esse modelo não conseguiram fazer nada, porque a solução era ou você sai da União Europeia e abandona o euro e reestrutura o sistema financeiro, ou você aceita as regras definidas pelos banqueiros europeus e se adequa à situação que está estabelecida. Ou seja, a única coisa que você pode fazer é taxar impostos, criar novos impostos ou mexer ali em quem paga mais, quem paga menos imposto e fazer isso como a única forma de política fiscal, porque a política cambial e a política monetária está sob o controle do Banco Central Europeu. E isso, se fosse adotado na América do Sul, provavelmente seria outro desastre, porque esse modelo, vamos entender uma coisa, quando a gente fala de Europa, nós estamos falando de países com economias desenvolvidas. Quando a gente fala de países sul-americanos, nós estamos falando de países que têm problemas estruturais na economia de longa data. Então, por exemplo, a Venezuela é um país extremamente dependente da exportação de petróleo. A Argentina é um país que já foi uma potência industrial, mas perdeu sua capacidade industrial desde o governo Menem e a política do Domingos Cavallo, o chamado Plano Austral, que foi um desastre para a economia da Argentina. Então, Domingos Cavallo estabeleceu que $1 era igual a 1 peso.
E isso foi desestruturante para a economia da Argentina. Por quê? Porque a indústria argentina não conseguia concorrer em pé de igualdade com a indústria dos Estados Unidos. Resultado, era muito mais barato importar do que exportar. E aí a Argentina foi perdendo indústria, perdendo sua capacidade, e hoje a Argentina é um país que precisava, para poder recuperar isso, ter um plano de reindustrialização. E isso hoje é muito difícil nas condições em que está estabelecida, em que nós temos a China, a Coreia do Sul, Malásia, Singapura, todos aqueles países ali do leste asiático que têm hoje uma política industrial muito mais bem organizada, eles têm condições de mexer no câmbio. Por exemplo, a China, o segredo do preço barato chinês não é o que dizem popularmente por aí, a China tem trabalho escravo. Não, não é isso que define o preço. O que define o preço dos produtos chineses ser barato é a taxa de câmbio chinesa. Então, como a taxa de câmbio chinesa ela é muito baixa, o produto chinês ele é muito barato no mundo inteiro. Aí você vai falar, mas a China, então, por ter essa política de câmbio, ela tem dificuldade de importar. Sim, a China não importa, ela produz. E ela produz e por produzir ela exporta. Então todas essas saídas econômicas, e aí vale a pena a gente citar uma experiência muito interessante que é a da própria Coreia do Sul, que é a chamada zonas econômicas especiais, em que você produz em certas regiões bens industrializados sob condições econômicas e de impostos bastante vantajosos para produzir, voltadas exatamente à exportação. Então essa política na Coreia do Sul foi muito bem sucedida, tanto que ela foi copiada copiada não, vamos dizer assim, adequada à China, adequada ao Vietnã, adequada a Singapura, a Malásia, todos aqueles países ali da Ásia meio que adotaram isso, né? E alguns outros países também tentam adotar isso. Por exemplo, Cuba tentou criar isso. O problema de Cuba é que Cuba não tem oferta de energia. Então Cuba tem um problema, Cuba não pode se industrializar intensivamente porque Cuba não tem, nas suas características geográficas, fontes de energia para poder realizar isso. Então Cuba investe em serviços, investe na questão da medicina, do turismo, que é o que é possível naquela economia. Vamos lembrar que Cuba é uma ilha. Mas, por exemplo, o Brasil tentou criar a chamada Zona Franca de Manaus com esse objetivo, mas a Zona Franca de Manaus acabou tendo o efeito inverso, porque ela, na verdade, atende ao mercado interno e não à exportação. Então, o que significaria, portanto, a gente adotar uma moeda única? Se adotar uma moeda única do Mercosul, seguindo o padrão europeu, seria um tremendo desastre para a economia de todos os países aqui, porque provavelmente se repetiria esse modelo de Banco Central independente. Entretanto, é necessário a gente frisar que como o Brasil é a maior economia da América do Sul, né, então do próprio Mercosul, o Brasil seria o país que mais ganharia com isso, e os outros países provavelmente seriam mais prejudicados. Entretanto, o Brasil perderia soberania na sua tomada de decisões, e para isso o Brasil ficaria um pouco restrito com relação às possíveis decisões de política monetária e cambial. Só que o que o Lula colocou não se trata disso. E isso que é importante a gente frisar. Por mais que tenha sido bastante criticado ontem, eles criticaram a coisa errada, porque o que o Lula propõe é algo completamente diferente. É que se crie um estudo para que no longo prazo se estabeleça uma moeda comum do Mercosul. E essa moeda comum do Mercosul, ela pode ser uma moeda de referência para o comércio entre os países daqui. Então essa moeda evitaria com que os países do Mercosul precisem utilizar o dólar nas suas transações como moeda intermediária. E facilitaria muito porque você definiria, portanto, certos parâmetros em comum e isso garantiria a soberania e a manutenção das moedas nacionais. Então, portanto, essa é uma hipótese, não está nada declarado, nada estabelecido. O Lula não quer criar essa moeda durante o seu governo. A própria União Europeia, ela começou a sua integração na década de 50 e concluiu só na década de 2000, portanto demorou quase 5 décadas para isso acontecer. Então, o caso do Brasil e da Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, no caso aí os membros do Mercosul, envolve essa discussão.
Só que eu quero acrescentar uma coisa muito importante. O Mercosul não pode se resumir a esses países. É preciso que o Mercosul se expanda. A Bolívia tem interesse em aderir ao Mercosul. Outros países da região já manifestaram a possibilidade dessa adesão e isso tem que ser recolocado na mesa por várias questões do ponto de vista estratégico, do ponto de vista político, do ponto de vista também econômico. Portanto, fiquem tranquilos, o Brasil não vai adotar uma nova moeda no curto prazo, a Argentina não vai adotar uma nova moeda no curto prazo, e o que está sendo discutido é do ponto de vista estratégico e do longo prazo. Então, o Brasil realmente é o país que lidera esta região, que lidera a integração sul-americana, e por isso o Brasil tem um papel central. E a ação que o Lula tem de reestabelecer as pontes comerciais e econômicas com a Argentina é muito bem-vinda. A Argentina está passando por uma situação econômica muito difícil, a Argentina sofreu um violento ataque especulativo dos chamados fundos abutres nos últimos anos, e a Argentina hoje passa por uma crise inflacionária que o Brasil pode muito contribuir, inclusive a integração industrial, a integração comercial, ela pode dar passos significativos. Por exemplo, na época que o Brasil investia muito na indústria automobilística, foi criada aquela Auto Latina, em que parte dos componentes dos carros brasileiros era produzida na Argentina e parte dos componentes dos carros argentinos era produzido no Brasil. Isso pode retornar, isso é bom, é saudável, é salutar. É muito melhor do que a gente fazer isso com países que ficam no outro lado do mundo. Então, pessoal, parece que aqui a gente recebeu o sinal do cósmico de que é hora de encerrar esse vídeo. Então, eu desejo a todos que tenha uma ótima semana, um ótimo ano e que a gente siga debatendo esses temas com profundidade com vocês. Um abraço e até a próxima.